A paz do Senhor Jesus. Hoje iremos estudar sobre um assunto muito importante para a nossa vida. É sobre a verdadeira identidade do cristão. Uma lição maravilhosa que fala dos valores do reino de Deus e aprendemos muitas coisas, falando a respeito de alguns assuntos que foi abordado desde a lição do número 1 até a lição essa última lição, que é a lição 13, que é a verdadeira identidade do cristão. Na primeira lição falamos a respeito do sermão da montanha e o caráter do reino de Deus. Falamos sobre a segunda lição, falando sobre o sal da terra, a luz do mundo. E na terceira lição, Jesus, o discípulo e a lei, falando sobre resguardando de sentimentos ruins, falando casamento é para sempre, foi a quinta lição. A sexta lição, expressando palavras honestas. A sétima lição, não retribui pelos padrões humanos. A lição número 8, sendo verdadeiros. A lição de número 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. E a lição número 10, nossa segurança vem de Deus. Na lição número 11, sendo cautelosos nas opiniões. E a lição número 12, a bondade de Deus em nos atender. E essa última que fala sobre a identidade, a verdadeira identidade de um cristão. Que o Senhor Jesus, e através do Espírito Santo, ele possa, primeiramente, ter misericórdia de nossas vidas, que possamos alcançar esses padrões que o Senhor Jesus nos ensina. São informações importantes, ensinamentos muito importantes para a nossa vida. E nesta lição está dizendo, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, 21, está dizendo que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus, que está nos céus. Sabemos que uma vez que nós fomos chamados por Deus, somos, além de filhos, mais discípulos. A palavra discípulo quer dizer aluno. E o aluno ele tem que aprender com o mestre. E nós temos esse objetivo de nós aprendermos com o mestre. O nosso mestre é Jesus Cristo. Então ele nos traz informações muito importantes que eu quero passar para você. O autor foi cirúrgico em trazer essas informações, ensinamentos para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento espiritual e também obter maturidade na vida cristã. Que aqui a gente vamos aprender. Será que nós estamos verdadeiramente tendo essa identidade de um cristão? Mas mesmo se nós não tivermos essa identidade, se estivermos fora do padrão de Cristo, do padrão, ainda tem como nós retornarmos, voltarmos atrás e fazer o certo. A gente vê autores na Bíblia Sagrada que eles teve o seu momento de queda, é importante abordar isso, ter o seu momento de queda, mas também teve o seu momento de arrependimento, porque o arrependimento em si ele traz mudança. Então, quando eu reconheço que eu estou fazendo o que é errado, que eu não tenho essa verdadeira identidade de Cristo, que estou vacilando em alguma área, eu posso retornar e fazer o que é certo. Porque até então, a própria Escritura vai nos ensinar isso.
Mas nós temos aqui esse assunto importante porque Jesus também ele vai falar de falsos seguidores que ao longo de sua caminhada obteram muito êxito, sim, obteram muito êxito no nome de Jesus, realizando prodígios, milagre, cura, mas também será também condenados pelas suas práticas, é o que nós vamos rever aqui nesses assuntos importantes desses estudos. Por quê? Porque neles haviam práticas que fizeram com que eles viraram falsos mestres, falsos seguidor de Cristo, falsos profetas, etc., por estar vivendo uma vida de prática errônea. Então, não havia arrependimento no coração dessas pessoas. Então, vale ressaltar. Então, como a Bíblia aborda esses falsos, está nos relacionando também, nos mostrando. Será que nós estamos vivendo uma vida diária de seguidor de Cristo? Estamos aprendendo mesmo ou não estamos aprendendo? Será que estamos fazendo a vontade de Deus, o nosso Pai, ou não estamos? Cada um, eu e você, rever se estamos ou não diante da Escritura Sagrada. Aqui o texto de Mateus, capítulo 7, e o versículo 21 ao 27 está escrito assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fazemos muitas maravilhas? E então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ão ao homem prudente que edificou a sua casa sobre rocha. E desceu a chuva e corrente rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui a gente tem alguns assuntos para ser abordados. Na introdução aqui está escrito que nosso Senhor Jesus mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nessa lição veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisso consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. E aqui nós vamos abordar assuntos sobre a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Então, uma fé só de palavra, em Mateus capítulo 7, 1, o texto diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Esse texto mostra no reino de Deus apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Por isso, o apóstolo escreve que o reino de Deus ele não consiste em palavras, Ele não consiste em palavras, mas principalmente em virtudes, que está em 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 20. O apóstolo João também ensina que não devemos amar só de palavras,
mas por obra e em verdade. Está em 1ª Epístola de João, capítulo 3, e o versículo 18. É claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera, quando essa resulta de um coração transformado, né? Assim, a fé cristã também é confissão. Entretanto, para que essa confissão seja autêntica, cristã tem de ser genuína e sincera, provar pelas verdadeiras ações submetidas, né, ao senhorio do nosso Salvador. E os milagres não transformam, né, caráter, né? Os milagres que são realizados no nome de Jesus, ele não transforma caráter. A pessoa pode orar, né? Ele pode ter o dom aí de revelar, né? Deus mostrar a identidade, né? A pessoa sendo curada do câncer, da cadeira de roda, a pessoa levantar. O milagre em si, ele não transforma, né, o caráter. Você vai ver lá mesmo no versículo 23, né, que está escrito: e então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas em cima, lá no 22, você vai ver que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Você pode ver que as coisas elas vão acontecendo. E a pessoa pode estar tudo errado. Pode estar cometendo barbaridades. Mas a pessoa que está ali, que não sabe de nada, que a pessoa está fazendo, é a mesma coisa. Eu estou realizando um monte de barbárias, um monte de coisas, né? Coisas ocultas que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Eu estou falando o nome de Jesus, e pela fé das pessoas que estão ali, estão recebendo o milagre, porque é pela fé da pessoa. Então as coisas estão acontecendo através da fé, mas não pela pessoa em si que está ali. Está sendo um instrumento, um canal. Mas se aquela pessoa que está cometendo tais coisas achar que porque está as coisas que estão realizando está acontecendo por causa dele, e ele não muda, achando que Deus vai aprovar naquele grande dia que ele vai entrar no reino do céu porque realizou um monte de coisas, milagres, né, profetizou no nome de Jesus, é o que o contexto está dizendo aqui. Nós profetizamos, nós expulsamos demônio, né, no teu nome, curamos no teu nome, né? Mas Jesus está dizendo que naquele dia falará abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Então, que tipo de iniquidade é essa? São pecados acumulados, né? São coisas gigantescas. Então, são pessoas que não tinham caráter, né? Então, os milagres não transformam o caráter. Então está aqui, desse capítulo 7, né, o versículo 23, né, revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus, nosso Senhor. Nosso Senhor, quando do seu ministério terreno, nunca se impressionou com as lisonjas humanas. Lucas 11,
27. A Bíblia ressaça a falsa piedade. Aqui o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres e maravilhas realizados em nome não são prova cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus, que está em Mateus capítulo 25, o capítulo 25, 31 ao 46. Sejamos, pois, cuidadosos, irmãos, quanto aos movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. Todos que teve encontro com Jesus, todos que teve encontro, aceitou o Senhor Jesus como seu único Salvador. Então você tem que olhar para a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que olhar para o Mestre que se chama Jesus. O meu aprendizado, o seu aprendizado está na Sagrada Escritura, E você tem que ter, você não pode colocar o homem acima de tudo, idolatrar, entendeu? Você tem que ter uma vida diária, uma vida de aprendizado, ou seja, uma vida de aprendizado, o que você aprendeu na palavra de Deus. Nós vamos falar aqui sobre fazendo a vontade do Pai, O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo sua vontade. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu, Mateus 7:21. A palavra vontade significa a uma determinação, escolha ativa ou passiva, inclinação, desejo, prazer, vontade. Fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação aos seus preceitos, a sua palavra. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele fez isso em tudo, sempre obediente. Essa é também uma condição que Deus nos exige para entrar em seu reino. Nesse sentido, todos quantos querem fazer a vontade de Deus procuram fugir do pecado. Por isso devemos orar a Deus assim: seja feita a tua vontade. Mateus 6:10. É a vontade do Pai que o Espírito Santo produza o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Portanto, oremos como o salmista: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Salmo 143, versículo 10. Eu quero aqui falar sobre o auxílio bibliológico que fala do julgamento divino. Os discípulos não serão julgados pelo que diz ou pelas maravilhas que fazem, mas pelo caráter vivenciado neste mundo. Jesus sustenta que misericórdia dada será recebida com misericórdia, que está em Mateus capítulo 5, versículo 7, e também ao capítulo 6, versículo 14. Isso nunca pode ser simples obras de justiça, uma vez que os verdadeiros crentes sabem o quão desesperadamente eles carecem de misericórdia, a misericórdia de Deus, ou seja, está em Mateus capítulo 5 ao 7 e o capítulo 6 ao 12, Mateus quer que o título Senhor seja mais que mero título de respeito, visto que ele está escrevendo depois da ressurreição de Jesus e que Jesus assume a prerrogativa divina do juiz do tempo do fim, de Mateus 7:23. A expressão naquele dia, que está no versículo 22, refere-se ao dia do julgamento. Repare também na característica de Mateus, reino dos céus, que está lá em Mateus 7:21. Esse governo de Deus requer atos de misericórdia, como sinal de que a misericórdia de Deus foi recebida no coração, pois o seu reino de misericórdia visa dar perdão jurídico
jurídico, bem como transformar a natureza, disposição e caráter do recipiente. E em quem estamos alicerçados? Porque nós vemos, pessoas dizendo, não perdoo, eu não libero perdão, mas nem faz força de buscar a Deus, de pedir ao Espírito Santo que trabalhe no seu coração, daquilo que foi ofendido, acometido em sua vida. Todos carecem de misericórdia, desde o ímpio, desde qualquer ser humano. Todos carecem da misericórdia, como nós carecemos da misericórdia de Deus. Mas nós temos que fazer uma força de pedir a Deus para que Deus nos ajude a viver esta vida abundante. Está perdoando até os nossos inimigos, aqueles que nos ofendem. O alicerce começa pelo ouvir. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo é preciso ouvir a sua palavra. Suas palavras são eternas, espírito e vida, João 6,33. E por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Atente para a expressão, minhas palavras, Mateus 7,24. A palavra é logos, mas o texto, ela se encontra no genitivo, um modo da gramática grega, cuja ideia central é de posse. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus. Essa palavra é poderosa. É o Logos, conforme a linguagem de João. Jesus Cristo é a essencial palavra de vida, a sabedoria perfeita unida ao Pai. Assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse. Ele é o alicerce de nossa edificação espiritual. Salmo 127, o versículo 1. A importância do bom alicerce, os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturado, a ruína é certa. De início, todo investimento pesado deve ser nas bases. Por isso, pedagogicamente, ao construir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras dos dois construtores e dois alicerces, um prudente que edifica na rocha e outro insensato que edifica na areia, que está lá escrito em Mateus 7, 24 e 27. As duas palavras gregas, ambas substantivos femininos, que aparecem no texto, Petra e Eianos. Petra significa penhasco ou cordilheira de pedra, rochas projetada, solo rochoso, grande pedra. Traz o aspecto metafórico de firmeza, fortaleza. E essa Aminos significa areia, terra arenosa, areia movediça, que metaforicamente quer dizer fraco, sem estabilidade. Logo, quem constrói seus alicerces sobre a rocha está firme, estabilizado, mas quem constrói sobre a areia está fragilizado e estável. Quem edifica na rocha está firmado para suportar os revés da vida, ainda que os ventos enfurecidos soprem, vindo de todas as direções, nada abalará a fé. Todavia, para a casa edificada na areia, que expressa indecisão, dúvida, negação, a queda é certa. Sigamos o conselho de Paulo. Veja cada um como edifica sobre ele o fundamento, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Para terminar, a relevância do praticar. Vamos falar do praticar, que é importante para a nossa vida. Escutar e praticar. As palavras de Cristo são as provas de que os discípulos estão prontos para viver em plena obediência a Deus.
Ao que ouve e pratica, em Mateus 7, 24, 26, o Senhor Jesus chamou de construtor prudente, do grego, né, que aparece como adjetivo e quer ser inteligente. Sábio, pois a pessoa prudente não fundamentou sua vida nos efêmeros postulados humanos, mas na grande rocha eterna, o Senhor Jesus. Já o segundo construtor é descrito como insensato, pois ouve, mas não pratica os ensinos do mestre. Aqui do grego, né, aparece como adjetivo tolo, ímpio, incrédulo. Motivo pelo qual os que são assim não atentam para as palavras de Jesus. Assim percebemos dois tipos de pessoas nessa sessão bíblica em estudo: o prudente e o insensato. O prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu. O insensato ouve, mas despreza o ensino de Cristo, não o põe em prática. Com que tipo de pessoa do Sermão de Montanha você mais se identifica? Sobre qual fundamento você tem edificado? Na rocha, né, ou na terra, ou na areia, quer dizer. Que Deus venha abençoar cada um de nós, que possamos estar construindo a nossa casa sobre a rocha. Deus abençoe a todos.